Continuando os estudos do capítulo 17, a gente ainda pode tirar outras observações interessantes. Vejam, existe aquele princípio de indestrutibilidade da substância que a gente já comentou anteriormente. Como é que a gente pode enxergar a manifestação desse princípio nessas três grandes fases, que correspondem a coisas que a gente estuda ou vivencia intensamente no nosso dia a dia? Vejam só, a gente pode pegar essa indestrutibilidade da substância na lei da inércia, né, que diz mais respeito à matéria. A primeira lei de Newton diz que todo o corpo tende a manter-se em repouso ou em seu estado de movimento uniforme, né, retilíneo, enquanto ele não for perturbado por uma força externa que cause uma aceleração e faça ele mudar de intensidade, velocidade ou trajetória, ou ambos ao mesmo tempo, né? Essa é uma lei, das primeiras leis, né, da ciência, da área da mecânica, a lei de movimento de Newton, e diz respeito a um instinto de conservação da matéria. A gente pode até usar esse termo, o instinto de conservação da matéria no seu devenir. Então, isso reflete uma vontade de não ser destruído, né, de certa forma. Se você souber ler em profundidade, essa questão da substância não conseguir ser eliminada, esse princípio se manifesta no plano mais baixo de nosso universo, que é o plano físico, dessa maneira. É como se a matéria dissesse, olha, esse princípio está em mim, só que eu vou manifestá-lo segundo o meu nível evolutivo. E segundo esse nível evolutivo, eu vou me manifestar segundo a primeira lei de Newton. Né? Newton descreveu como é isso no seu aspecto gama. Se você começa a perceber, né, a universalidade de tudo que está sendo apresentado, você vai conseguir perceber por lei de analogia de que alguns fenômenos que ocorrem no nível físico têm seu correspondente no nível metafísico e com todos os 50 tons de cinzas entre os dois, né, passando por energia, das formas de vida orgânica, unicelular, pluricelular, os organismos mais complexos até chegar no humano, mente, até chegar ao espírito. Então, você percebe, a gente consegue perceber isso. E se a gente subir um degrau mais, vendo esse mesmo princípio, na energia, a gente pode extrair a lei da conservação da energia, que é a primeira lei da termodinâmica, que, diga-se de passagem, foi o ramo da ciência que começou a arranhar aquele absolutismo determinista, que dizia que tudo no universo, né, inclusive o ser humano, né, e seres supostamente superiores, formas de vida superiores, poderiam ser descritos completamente, são totalmente previsíveis, basta descobrir as leis. A termodinâmica começou a apontar que isso não era bem verdade. Bom, isso é uma longa história muito interessante, só um comentário. Mas a lei da conservação da energia diz que num sistema isolado, a energia não pode aumentar ou diminuir. Ela pode mudar de uma forma para outra, né? Mas em termos de quantidade, a energia sempre é constante, né? Não em termos de qualidade, que a segunda lei fala sobre a degradação da energia, coisa que a gente vai ver mais para frente. Mas em termos de quantidade, de forma energia, a energia não pode ser destruída. Isso não vai contra
coisas espirituais, ao contrário do que muita gente pode chegar a ser levada a pensar. Porque assim, tudo está no campo divino. Matéria, energia e espírito, com todos os intermediários, são coisas, formas que a substância assume em nosso universo. Agora, outra questão é a forma matéria estar plenamente manifesta e a forma espírito estar muito, muito escondida. E isso é outra coisa, né? Não seria o natural ser ao contrário? A forma espírito estar manifesta no controle, nortear nossas vidas, e a forma matéria estar encapsulada, né, dentro de um baúzinho, bem comportadinha? Não seria isso natural? Seria, né? Mas não é assim. Por quê? Não vou responder. Mas, continuando o estudo aqui, talvez vá ficando um pouco mais claro os motivos de ser assim. Mas a questão é que tudo é composto de uma única substância que, por ser divina, segue um princípio unitário e é indestrutível, né? Deus é indestrutível e todas a substância dele também o é. Bom, agora, e no aspecto alfa, que diz respeito ao espírito, mas nós podemos entender, né, como todas as formas de vida, não só humanas, né, mas também os outros animais, vegetais, tudo mais. Mas isso fica mais evidente nos seres pluricelulares, né? Então, quando a gente lê alfa aqui, a gente entende assim o espírito, mas o espírito encarnado, né, na forma de vida orgânica que a gente conhece nesse planeta e nesse nível evolutivo, certo? Então, onde a gente vê esse princípio na fase alfa? Bom, muito simples. O instinto de conservação do indivíduo e da espécie. Se eu fosse traduzir com palavras, o instinto de conservação do indivíduo seria a fome, né, a alimentação. A gente não precisa ser educado a comer, a gente naturalmente vai buscar se alimentar. É o instinto mais basilar, né, para a conservação do seu organismo. Tem a respiração também, o sono, a excreção, mas todas essas coisas são feitas mais ou menos de modo automático e podem até ser vistas como um tipo de alimentação, porque assim a excreção, né, sólidos e líquidos, são um aspecto complementar da ingestão de alimentos, né? A transpiração, né, a sudorese, a troca de gases, né, a respiração é um alimento que você está tendo na forma gasosa, o sono também. Uma vez uma senhora, né, disse uma coisa muito interessante, quando estava eu e minha esposa conversando com ela, ela falou que o sono é um alimento para o corpo. Daí eu fiquei pensando nisso, refleti, poxa, não é que é uma grande verdade essa? O sono é uma coisa que alimenta o corpo, né? Permite que o corpo restabeleça, né, os seus equilíbrios, você tenha um aspecto do seu metabolismo trabalhado, você renova suas energias, você, entrando nas questões espirituais, permite que seus outros corpos se desliguem um tempo e façam outras coisas, etc, etc. Então, o sono também é um tipo de alimento, se a gente for pensar de uma forma mais estendida. Então, assim, o ser humano, todos os animais, né, todas as formas de vida, vêm com esse instinto de conservação, né? Não só individual, mas como coletivo, de espécie, para ser mais específico. O instinto de conservação da espécie, leia-se reprodução, né, atividade sexual.
A gente também não precisa de muito estímulo para se reproduzir, né? Isso é uma coisa que ocorre naturalmente. Você não precisa ter um mecanismo controlador, uma autoridade falando, olha, se reproduzam. Ah, mas eu não quero. Não, tem que fazer, senão vai tomar multa. Não existe isso, né? Nem na natureza infra-humana, nem na natureza humana, né? Então, esse instinto de conservação, que assume essas duas formas para os seres nesse planeta, ainda haveria um terceiro aspecto, né, que na verdade não seria um instinto de conservação, mas um instinto de evolução, a lei da evolução, que eu não vou falar agora, que forma daí, junto com esses dois aqui, uma tríade, né? Só que esse ímpeto, né, essa lei da evolução, são raríssimos os seres humanos nesse planeta que seguem ele. Bom, isso aí o Baldry, ele explica um pouco naquele livro História de um Homem. Ele explica brilhantemente essas três leis que regem a humanidade. A lei da conservação individual, a lei da conservação da espécie e a lei da evolução. Muito, mas muito interessante mesmo. Bom, então esse apanhado geral foi só para mostrar a vocês o quão vasto é todo esse conhecimento acerca dos assuntos sendo tratados aqui. Então, não vejam esse capítulo como um mero vômito de coisas que não tem nada a ver com vossas vidas. Ou, se você é muito acadêmico, também não veja isso como algo vago, que não chega a nenhuma conclusão, né, não dá nenhuma pista de como produzir um outro paper para alimentar essa indústria de papers, né, que não está levando nem a humanidade, né, nem a sociedade, nem mesmo a comunidade acadêmica a algum lugar, né? Não vejam dessa forma, mas vejam em profundidade o que está sendo passado aí. Daí vocês conseguirão fazer proveito da coisa. Então, na próxima apresentação, a gente vai entrar no capítulo 18 e com isso a gente finalmente vai concluir esse estudo da fase matéria, próximos para depois adentrar em outros âmbitos. Até lá!